E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monteiro. Hoje eu quero conversar contigo sobre Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro, leitura obrigatória para a prova de redação. Vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre alguns assuntos e até mesmo sobre o desenrolar do romance. Vem comigo! Como eu falei galera, hoje nós vamos falar sobre Kazuo Ishiguro e eu vou falar sobre o Erge. Eu estou sumido, não estou gravando muitos vídeos, muito trabalho, mas eu decidi fazer essa sequência de vídeos para vocês. Eu quero, o meu projeto, a minha ideia é fazer o quê? Pegar a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, falar sobre o que acontece nos capítulos. Nessa primeira parte eu vou ficar mais detalhado, na segunda e na terceira serei mais amplo, serei mais abrangente. Vou pegar realmente ideias que são importantes discutir. Bem, muita gente reclamando comigo que o livro é chato. Poxa, eu estou pensando em ler o livro não pega, o livro é muito lento, as coisas demoram a acontecer, fica uma coisa chata. Pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, esse aqui é um romance memorialista, vamos assim dizer, né? Porque são as memórias da Cat na sua vivência dentro de Hellshan. Hellshan é a memória dela. E aí que está a grande questão, já surge um tema de redação que eu acho muito importante sobre a importância da memória. Como que a gente tem que olhar para o passado para poder entender quem somos no presente. Essa coisa dela contar, procurar lembrar de situações, fatos que aconteceram lá no passado, dentro de Hellshan, é muito importante para que a gente possa entender como que ela, né, a personagem da Cat, ela consegue se relacionar com a vida. A vida dela, quer dizer, ela é uma mulher de 30 anos, ela diz, né? Estão aí já há 12 anos é cuidadora e ela está há 8 meses de deixar de ser cuidadora. E ela está justamente, você começa o romance tentando entender o que ela é de cuidadora. Cuidadora de quem? Cuidadora de quê? Ela apenas diz que ela cuida muito bem, ela tem um talento para isso, que ela sabe lidar com as pessoas que passam pela doação. E ela começa a falar sobre o trabalho dela. E nesse primeiro capítulo é muito importante que ela já coloca para a gente sobre Hellshan, que é um internato onde vivem outras crianças. E aí chama a atenção que ela vai falando das crianças, que ela fala das séries, fala de guardiões, e você fala, pô, guardiões? E por que tem guardiões? Quer dizer, por que eles são guardiões? E não professores, e não mentores, ou algo parecido. Ela coloca apenas que são cuidados de guardiões. E Hellshan, que é um lugar que ela, quando está andando de carro, ela está num lugar distante, no interior da Inglaterra, ela passa e fica tentando lembrar dessa questão de Hellshan. E aí entra umas questões, né, que vem à minha cabeça muito sobre, por exemplo, Blade Runner, Caçadores de Androides, né, dessa questão da memória, do passado, de ter uma memória, de construir uma memória. E aí também passa uma coisa muito interessante, que a gente vai descobrir lá na frente, que a gente vai retornar, que é essa coisa da falta do sobrenome, né? Cat H, Lucy B, e assim vai. As crianças não têm sobrenome, elas têm uma letra. Isso é uma questão muito interessante para a gente, porque ela está falando de Hellshan, e aí ela, é claro, ela vai lembrar um fato sobre o Tommy. E aí o Tommy, a forma como ela desde pequena acompanha o Tommy, faz com que você perceba que ela tem uma paixão tanto platônica pelo Tommy. Ou seja, aquela coisa de ficar observando o que o Tommy faz, a roupa que ele veste, como ele age. Desde cedo, o Tommy, ele é um cara infantil, ele sofre muito dentro da escola pelo comportamento dele. Ele é considerado um cara que não tem muito talento, é um cara desajeitado, é um cara esquentado, muito imaturo. Tudo bem, são crianças, mas você está dentro de um ambiente em que outras crianças elas não têm empatia, não têm uma questão de convivência e o bullying rola solto em relação ao Tommy. É aquela velha história, né? Eu vou procurar dentro do grupo aqueles que são mais frágeis, aqueles que demonstram mais imaturidade para poder crescer e fazer algum tipo de abordagem que acaba desmerecendo, depreciando a outra pessoa. E ela vai lembrando dessa primeira parte, fica muito em cima disso. E aí, né, dentro de uma dessas situações, o Tommy acaba, ele está todo esquentado, todo alterado por conta de uma situação que ele viveu,
ele acerta sem querer a Cat, e quando ele vê que ele acertou a Cat, ele fica todo contido, porque pô, ele não pretendia ameaçar e tudo mais, e a Cat foi embora. E aí, essa daí vai ser um gancho para o segundo capítulo do livro. Porque no segundo capítulo, o Tommy vai procurá-la para poder pedir desculpas. E aí fala sobre esses acessos de raiva, como que esses acessos de raiva ele faz com que ele seja um cara muito solitário, e como que ele se torna alvo fácil do bullying pelos colegas. E ali, né, a Cat vai relembrando algumas situações que eram muito importantes para eles dentro do internato. Uma das coisas mais importantes para eles eram as permutas. O que são as permutas? As permutas, você produzia trabalhos e você depois levava para fazer trocas. Essas permutas eram muito importantes dentro do internato, quer dizer, havia toda uma procura de fazer essas trocas, de trocar um trabalho, um calendário, uma poesia, um quadro, com os colegas, e essas permutas eram muito valorizadas. E aí, né, havia um respeito muito grande. Aí entra uma questão muito interessante, em que a Cat diz que no passado, dentro de Hellsham, havia um respeito por parte dos alunos, com aqueles alunos que eram considerados bons poetas, que eram considerados bons pintores, que eram bons desenhistas, e que a arte era muito estimulada dentro de Hellsham, e você não fica entendendo por quê, mas veja bem, a Miss Geraldine era a professora que vai estar ali justamente acompanhando, estimulando, fazendo com que as crianças se sintam cada vez mais dedicadas para fazer os seus trabalhos. E aí, o Tommy, que sempre foi um garoto que nunca demonstrou talento, sempre foi assim aquele cara zero à esquerda desenhando, porque não sabia desenhar, não sabia desenvolver, ele começa a demonstrar uma mudança de atitude. Ele fica um tanto mais contido, um tanto mais calmo. Isso, claro, chama a atenção da Cat, e a Cat relata isso. E aí, a Cat vai abordar o Tommy perguntando o que houve para ele mudar as atitudes dele. E aí, essa coisa, né? A gente fica pensando, cara, como é muito importante você ter um amigo, né? Você ter um amigo que vai chegar até você, vai te apoiar, vai de repente brigar com você. E o Tommy, ele começa a sentir uma confiança por Cat, porque ele é uma boa ouvinte. Ela para ouvir, ela para poder, ela procura, mas quer saber, e ela para ouvir. E o Tommy começa a desenvolver pela Cat, uma certa confiança. E ele revela para ela uma conversa que ele teve com a Miss Lucy. E essa conversa, quer dizer, é com essa história da conversa com a Miss Lucy que fez ele mudar a forma de ser, que fez com que ele mudasse a forma de agir, e ele revisse a forma como ele se comportava diante dos outros. É sobre isso que termina o segundo capítulo. O segundo capítulo assim, tem temas, eu acho que fica muito claro falar dessa questão do bullying. Eu acho que não vai se pegar isso daí no tema. Mas eu acho que essa questão da amizade, essa questão da valorização da arte, a arte como uma ferramenta de formação, de identidade, de autoestima, de respeito, a importância do estímulo para você realizar, desenvolver seus sonhos, tudo isso tem a ver ali com essa segunda parte. E assim, o segundo capítulo termina. E o terceiro capítulo, o que a gente destaca? A gente destaca a conversa do Tommy com a Cat falando sobre o que a Miss Lucy teria conversado com ele. Sobre que se ele não tivesse jeito para fazer as coisas, que ele não levasse que ele não se punisse tanto, que ele não se depreciasse tanto, que ele tivesse maior autoestima. Quando a Cat ficou ouvindo a conversa dele que ele teve com a Lucy, ela, no primeiro momento, ela acha que o Tommy está brincando com ela, que ele está justamente inventando aquilo para poder, enrolá-la, engabelá-la. Mas é interessante como que ele vai justamente mexer numa questão que é muito importante para qualquer pessoa, né? Quando a gente é pequeno, quando nós estamos ainda em construção da nossa identidade, é muito importante que a gente tenha apoio, para realizar os nossos sonhos, nossos projetos. Nem sempre o que nós fazemos hoje parece fazer sentido, só vai ter sentido depois.
E aí que tem uma questão que a Cat, traz para dentro do debate, que é o assunto galeria. O que é a galeria? Para que serve a galeria? E aí, né, a gente vai descobrir que as aulas de arte procuram desenvolver essas habilidades. Os melhores trabalhos são separados por Miss Gerald, e ela expõe para a Madame, que é uma senhora que visita dentro de uma forma periódica os trabalhos, visita Herschel, pega os melhores trabalhos daqueles que foram selecionados e ela leva para uma tal galeria. E aí a gente tem essa coisa, né, de que a gente não sabe qual a função da galeria, o que é, o que não é. E a Ruth, ela afirma num determinado momento que a Madame tem medo das crianças. Que ela, por trás do caráter dela, tudo sério, tudo enrustido, tudo aquela coisa distante, ela teria medo das crianças. E ela quer colocar essa teoria em prática. E aí eles vão perceber que eles vão criar uma situação, mas fica interessante a forma como essa questão dela ter medo das crianças. Como que a Ruth consegue perceber isso? E como que essa questão a gente começa a pensar o que essas crianças têm. Essas crianças que não têm família, que não têm sobrenome, que não têm um passado, essas crianças que estão ali dentro daquele espaço. E você sabe que elas são clones porque alguém já chegou para você na resenha lá atrás e falou: não, porque todas aquelas crianças são clones. Mas mesmo sendo clone, quais são as origens disso aí? Até então a gente não sabe. E a gente termina esse terceiro capítulo com essa sequência, com essa ideia da Ruth de botar o medo assim, de comprovar de que a Madame tinha medo das crianças e de repente vocês vão ter a Madame vai ter uma atitude de chegar e tipo, se coloca no seu lugar e dá licença. E aí, né, o texto termina, vou ler aqui, na página 50, dizendo: está à espera do momento de dar-se conta que o fato é diferente deles, de que existem pessoas lá fora, como a Madame, que não odeiam você, nem lhe desejam nenhum mal, mas que ainda assim estremecem só de pensar em você, de lembrar como você veio a este mundo e por quê, e que sentem pavor diante da simples possibilidade de que sua mão roce na mão delas. É um momento gélido, esse, o da primeira vez, em que você se vê atrás dos olhos de uma pessoa assim. É como passar diante de um espelho pelo qual passamos todos os dias de nossas vidas e de repente perceber que ele reflete outra coisa, uma coisa estranha e perturbadora. Bem, pessoal, esses são os fatos que nortearam os 3 primeiros capítulos. Se você tem alguma ideia legal, bota aqui nos comentários. Me segue lá no canal e diz se está valendo a pena, de repente, ouvir essas ideias, ouvir essas questões que eu destaquei da narrativa e comentar para vocês. Me diz aí, que aí eu boto outro vídeo no ar. Tá bom? Valeu, muito obrigado. Até a próxima aqui no canal do Monteiro.